FuxicaCast desta semana é um bate-papo que eu tive com o Padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá, falando sobre filhos na quarentena, contando um pouquinho sobre o projeto, sobre o Fuxicaiada de Mãe, e espero que vocês gostem. Rádio Difusora Bom Jesus, há 60 anos evangelizando. Estaremos juntos até o meio-dia. Comigo, Padre Francisco Amaral. A gente vai entrevistar ela, a Simone Guedes, que tem todo um trabalho direcionado às mães, já na internet, com o seu site. A Simone, ela é jornalista, é casada, ela é católica, participa da paróquia Cristo Rei e, além disso, é servidora pública. CYI 384, AM 630 kHz, Cuiabá, Mato Grosso. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. Bom dia, Simone, Deus abençoe. Bom dia, Padre, sua bênção, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria hoje ter aqui no nosso programa uma mãe falando para muitas mães. Eu tenho certeza que também para muitos pais que talvez estejam até mais tempo em casa agora, nesse tempo de isolamento social, trabalhando em casa, home office, e às vezes com uma família numerosa, com muitas crianças em casa, né? E como nós amamos as crianças, mas ao mesmo tempo como a gente passa apuro com elas muitas vezes, não é verdade? É verdade. Tô sentindo na pele agora como tem sido esse momento. Essa quarentena tem sido uma experiência muito interessante por aqui. Simone, eu já te apresentei um pouquinho aqui, mas eu queria que você mesmo se apresentasse para os nossos ouvintes. Sim, eu sou Simone Guedes, sou jornalista, casada, dona de casa, servidora pública, mãe do Miguel, da Maria Clara e da Maria Tereza, que é a minha principal missão, é a minha vocação. Vale dizer também que esposa do Eduardo. Esposa do Eduardo Cardoso. Muito conhecido aqui na Rádio Difusora, que faz parte da nossa família, não é mesmo? Isso mesmo, o Eduardo faz parte, já fez várias programações, alguns spots também para a rádio, e estamos aí para servir, né? Para ajudar na missão. É isso mesmo. E você também tem um trabalho na internet junto com as mães, é isso? Isso, Padre. Tudo começou quando eu tive meu primeiro filho, né? A mãe precisa de alguém para ajudar. E como moro longe dos meus pais, dos meus sogros, resolvi criar um blog. E desse blog hoje já temos um site e um podcast. Então foi crescendo, porque a mãe tem necessidade de conversar, de falar o que está sentindo, de trocar experiência com outras mães. E foi assim que nasceu o Fuxicaiada de Mãe. E tem sido muito bom, porque consigo ajudar e também consigo ser ajudada, né? Muitas pessoas têm me mandado muitas coisas, assim, não estou sabendo lidar nessa quarentena com meus filhos, o que eu posso fazer? E isso é muito bom. Pode parecer ruim, mas não é. É muito bom, porque a gente tem a experiência de voltar a conviver com a nossa família, com os nossos filhos, e trabalhar de uma forma totalmente diferenciada, né? Dar uma freada. Eu digo assim, que aqui em casa a gente estava muito acelerado. Agora a gente está respirando, vivendo um dia de cada vez, e tem sido muito bom mesmo. Acho que todo mundo tem passado por essa experiência, né, Simone? De desacelerar. E que bom a gente ver também na sua vida aquilo que tanto a gente tem falado aqui no nosso programa a respeito da missão. Porque às vezes a gente tem uma ideia da missão como uma coisa muito surreal, ir para outro lugar, abandonar tudo. E às vezes a missão não é isso, porque Deus tem um plano e um chamado para cada um. E que bom que você descobriu que dentro da sua vocação de mãe, dentro da sua missão de viver a maternidade, você tem também levado essa experiência e essa ajuda também para outras mães, como uma missão. Sim, Padre, com certeza. Sim, as crianças sentem muita falta de ir para a missa. Ontem estava vendo um vídeo aqui com as crianças e eles falaram: eu queria ir na igreja, eu quero ir na igreja. E eles entendem esse momento, entendem o que nós estamos passando, e ao mesmo tempo eu não deixo que isso chegue a faltar. Por exemplo, a catequese, Bom Pastor, não está tendo catequese, mas está tendo catequese em casa. Nós estamos fazendo as atividades em casa, participando das missas por aqui. Ó, minha Terezinha tá aqui no colo. Tá participando também. Hoje ela tomou vacina, ela tá uma bênção.
E assim, é viver um dia de cada vez, saber explicar para as crianças o que nós estamos passando por esse momento e colocar um planejamento, né, padre? Porque fazer atividade de casa, cuidar da família, continuar trabalhando, é muito intenso. Então, tudo isso tem que ser fragmentado durante todo o dia. Se tiver um planejamento, tiver tudo certinho, no final dá certo. O primeiro passo é o planejamento. Mas se perguntar para você, Simone, qual que é o grande desafio dos pais com as crianças em casa durante o isolamento social? O que você diria para nós? Os maiores desafios? Eu acho que o maior desafio de todos, padre, é buscar a paciência, sabe? Porque ela falta em muitos momentos. Porque tem dia que as coisas fluem. Você consegue fazer o serviço de casa, você consegue colocar as coisas, né, como prioridade, a comida, o cuidado das crianças, a atividade deles, tarefa de escola que começou a chegar, trabalho que você começa a ter que fazer o home office e conciliar tudo isso. Mas eu penso que ter paciência para seguir isso todos os dias não é fácil. E assim, só pedindo a Deus mesmo, sabe? Porque tem dia que dá certo e tem dia que não. Então é saber lidar com essa frustração, com essa... o seu planejamento nem sempre vai dar certo. E isso não significa que você falhou, mas que hoje não deu. Mas amanhã você vai começar de novo e ele vai dar certo. Então tem dia que não funciona. E isso, assim, me frustra muito ter que planejar que hoje eu vou limpar a casa e conseguir passar roupa. E eu falo, não, hoje eu não consigo passar roupa. Porque a criança está enjoada, tive que dar vacina, o outro não comeu ainda. Então, é seguir uma rotina sabendo que ela vai falhar. E que tá tudo bem se isso acontecer. Porque nós temos um outro dia, um outro amanhecer que vai funcionar, que vai dar certo. Então, elencar as prioridades, né? Primeiro as crianças, depois comida, depois os afazeres domésticos. Aí sim, tarefa de escola e tudo mais que tem que vir. Eu tenho certeza, Simone, que muitas pessoas agora, enquanto estão nos ouvindo, também estão se identificando com a sua própria experiência nesse tempo de quarentena, de isolamento. Afinal de contas, a gente já está mais ou menos há 2 meses nessa situação. Mas agora eu faço para você, Simone, uma pergunta muito pessoal. Como que foi para você os primeiros dias, os primeiros desafios e como é que você viveu o seu processo? Porque, eu vou repetir aqui, Simone e o Eduardo têm 3 crianças em casa. Como ela mesmo fala, 3 crias lindas. Então eu queria saber, Simone, como é que foi para você os primeiros dias, os primeiros desafios e como é que você lidou com esse processo todo aí? Padre, a minha caçulinha nasceu em dezembro, né? Então, janeiro, para mim, eu falei, tá tudo bem, eu já estou vivendo uma quarentena há praticamente 5 meses. Porque os meus outros 2 filhos, assim que começaram a estudar, tiveram que voltar para casa por conta da quarentena. E assim, não me chocou. Claro que foi algo extraordinário, né? Aconteceu no mundo inteiro, mas eu acreditava que fosse algo breve, que em questão de dias ou 1 mês se resolveria. E quando passou o primeiro mês e eu vi que as coisas não estavam caminhando para encerrar essa pandemia, para a nossa vida voltar à rotina passada, me deu um desespero, confesso. Me deu um desespero de, meu Deus, o que está acontecendo? Nós vamos ficar assim até quando? É importante você que é uma liderança nesse assunto, poder estar partilhando isso com a gente, porque eu tenho certeza que muitos de nós, e talvez muitas mães e muitos pais, também passaram por essa experiência de desespero. Então, primeira coisa, é normal passar por esse momento. Então, se a gente pode passar por isso, a gente pode também lidar com essa questão. Então, como que foi para você conseguir se organizar em meio a esse desespero, Simone? Nesse desespero foi uma noite de choro. Foi uma noite recalculando a rota, que eu disse aqui em casa. Eu falei, vamos ter que nos readaptar, vamos refazer a rota e fazer um novo planejamento. Daqui para frente, nós vamos viver de outra forma. Escolher o que são as nossas prioridades e entender que isso pode demorar mais 1 mês ou pode demorar o ano inteiro. Mas que nós faremos um planejamento, vivendo um dia de cada vez, sabendo que pode não funcionar. E que nós podemos passar o ano inteiro nessa situação. Sem ver os nossos familiares que já estão idosos, sem ver os nossos pais, nossos avós, nossos primos que estão todos no interior, isolados também.
mas que vai ser por uma causa melhor, para que eles consigam viver. Então, nós estamos mantendo, respeitando esse isolamento, e não é fácil você ficar com a criança dentro de casa, porque eles querem correr, quer andar de bicicleta, quer correr pela rua, e não pode. Nós precisamos ficar em casa, ou não teria sentido o isolamento, né? Faria sentido se eles estivessem nas escolas. Por isso o isolamento, para que eles fiquem em casa. E criatividade. Cada dia é uma coisa. Receita de massinha, receita de como fazer bolhas de sabão. E ficar resgatando brincadeiras que a gente nem sabia que lembrava mais para ensinar para as crianças, para passar para eles que é importante também não ficar só na frente da televisão, mas que nós temos outras coisas para fazer. Livros para ler, histórias para contar, álbuns de fotografia. As crianças aqui de casa adoram álbuns de fotografia para ficar futricando como a mamãe era, como o papai era. Nossa, olha só o cabelo, o corpo. Então, é muito importante despertar isso na criança, sabe? Resgatar, mostrar para eles as roupinhas de quando eles eram pequenininhos. Aqui, cada dia é um dia. A gente tem inventado muitas coisas. Então, é a forma que eu encontrei de manter uma sanidade mental e não estressar as crianças, porque, querendo ou não, interfere muito também para eles. Também é muito estressante para eles viver isso. E ter essa paciência que a gente vai conseguindo com o decorrer, né, dos dias. Como é importante também esse momento para reforçar esse vínculo com os filhos, porque a gente sempre fala que, com certeza, Deus está tirando um bem maior de toda essa situação. Mas agora eu queria focar nessa questão mesmo, do relacionamento com os filhos, porque eu vejo que na nossa sociedade é tanta correria que às vezes esse vínculo, não é que o vínculo se perde, né? Mas é que vai ocorrendo interiormente, não chega a ser um afastamento dos pais e dos filhos, às vezes acontece isso, mas quando a gente tem essa oportunidade de estar em casa com os filhos, com as crianças, quase em tempo integral, meu Deus, isso é uma graça enorme, talvez vai fazer toda a diferença para a vida e para o futuro das crianças. Então, a oportunidade de reforçar esse vínculo materno e paterno. Você concorda comigo, Simone? Concordo, padre. A primeira infância, né, que a gente fala, é muito importante a presença dos pais na vida dos filhos. Eu percebo, assim, no meu filho mais velho, o quanto ele amadureceu nesse período em que eu estou com ele. Ele tinha muito receio até por fase mesmo, a fase dos 6 anos, muitos medos, muitas coisas que acontecem, brigas na escola. Então, eu percebo que até isso ele tem reforçado, sabe? A personalidade dele, ele tem se moldado com isso, tem visto a segurança dos pais, e isso tem feito com que ele seja cada vez melhor. Até o relacionamento dele com as irmãzinhas, né? Ele é muito cuidadoso por ser o mais velho. Então, esse vínculo, eu nunca vi ele brincando tanto com a irmã dele. Claro que eles brigam o dia inteiro. Brigam pela caneta, que um quer a mesma caneta que o outro, o carrinho. Tem muita briga, mas eles brincam muito, eles não ficam sem. E eu não sei como eu vou fazer para lidar com essa situação quando tudo isso acabar. Porque cada um estuda numa escola, e eles estão tão acostumados a ficar o dia inteiro um com o outro, que eles não tinham isso, né? Cada um ia para uma escola, eles só se viam praticamente à noite e nos finais de semana. Então, eles estão muito acostumados a brincar e a conviver um com o outro. E isso, para mim, assim, não tem preço, sabe? Eu vou voltar a trabalhar logo mais, acredito que no próximo semestre. E eu, assim, estou buscando formas, possibilidades para que eu fique cada vez mais em casa, cada vez mais com eles, reforçando esse vínculo, porque para eles tem feito muito bem. Para mim, nem se fala, né, para os pais, mas para eles, assim, eu percebo o quanto eles amadureceram e perceberam essa importância de estarmos juntos nesse momento. Para terminar, Simone, você podia passar para nós, assim, de forma bem concreta, algumas dicas para os pais para lidar com as crianças nesse período? Bem concretamente, assim. Dicas para os pais. Vamos lá. Vamos lá. Planejamento. Tenha um planejamento diário. Se você precisar de um papel e de uma caneta, anote, cole na geladeira. Mas deixe lá um planejamento diário. Inclusive do cardápio semanal. Muitas mães ficam se perguntando, o que eu vou fazer de comida hoje? Já faça um cardápio. Veja o que você tem na sua geladeira e já faça um cardápio do que você vai servir durante a semana.
Lembrando que pode dar certo ou não, que tem dias mais corridos e você vai ter que fazer um cardápio semanal do que você vai servir. Porque se você sabe o que você tem na sua geladeira, você sabe o que vai ter na sua mesa. E isso já economiza boa parte do seu dia. Então, na cozinha você só deixa os preparos prontos no final de semana e já tem a sua semana inteira organizada na cozinha. Então, cuidado com as crianças. Já deixe tudo anotado, a rotina. Horário de acordar, horário de comer, horário de brincar, horário de preparar atividade, horário da soneca. Deixe tudo especificado. Todo anotado. E num lugar visível, onde todos vão ver, todos vão entender. E que essa rotina sirva para a vida, até para a gente se organizar mesmo, sabe? Tenha esse planejamento para a vida. Mas nessa quarentena é muito importante que os pais tenham uma rotina de exercício, rotina com os filhos, de conviver, dia do cineminha em casa com a família, mas que tenha tudo isso anotado. Porque quando fica só na cabeça, a gente esquece, hoje não, amanhã eu faço. E quando está no papel, quando está visível, a gente tem obrigação de fazer. Porque a gente falou para a criança, nós fizemos um combinado em família e todos sabem que aquilo ali precisa ser seguido. É uma disciplina, é uma forma de disciplinar. Então, essa é a dica que eu dou para todos os pais que estão em casa. Sei que não é fácil, aqui eu tenho que fazer home office à noite, o pai também, porque a criança está fazendo tarefa no computador à tarde, mas são sacrifícios, né? A gente tem que saber viver esse período. E você tem um site também, Simone? Divulga para nós aí. Isso, tenho sim, padre. E assim, várias mães que queiram contar como as coisas estão acontecendo nas suas casas, pode escrever para o fuxicaiadademãe.com.br. Lá é um espaço aberto para todas as pessoas. Tem o Fuxicast, que é um podcast, né? Um programa virtual de rádio. Então, essa programação, assim, que eu gravo várias dicas, eu coloco lá. Tem um programinha, é só clicar no play e as pessoas já conseguem ouvir a qualquer momento. E lá eu coloco vários relatos de parto, de amamentação, as minhas frustrações, conto tudo sobre maternidade. Então as pessoas podem acessar fuxicaiadademãe.com.br. Obrigado, Simone, pela participação, abrilhantando o nosso programa, viu? Eu que agradeço, padre. Obrigada pelo espaço. Deus abençoe. Amém. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Rádio Difusora Bom Jesus. Há 60 anos evangelizando. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do podcast Fuxicaiada de Mãe. Ficaremos por aqui, vivendo a quarentena. Fique em casa, use máscaras, use álcool gel, mas principalmente, lave as mãos. É muito importante viver esse período de quarentena. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do podcast Fuxicaiada de Mãe. Até lá! Tchau, tchau! Acesse aí fuxicaiadademãe.com.br